Capítulo 26, o rim, além de ter essa função de produzir diurese, né, urina, ele tem várias outras funções. Ele é responsável por excretar substratos do meu metabolismo, toxinas. O principal que ele trouxe até como exemplo, creatinina. Outra função do rim, regulação do equilíbrio de água e dos eletrólitos. Então, se eu tenho um meio que ele está hipertônico, tem muito soluto ali, o rim vai fazer o quê? Ele vai excretar sal, vai excretar soluto. O meio está muito hipotônico, ele vai excretar água e reter sal. Esse é o mecanismo de regulação de equilíbrio que o nosso rim produz. Regulação de osmolaridade, que eu acabei de comentar com vocês o que é osmolaridade, como funciona. A regulação da pressão arterial também é uma das funções do rim, que a gente viu o mecanismo de renina, angiotensina 1, angiotensina 2, e também pela excreção de sódio e água, né, que o rim consegue controlar a nossa pressão a longo prazo através desses mecanismos. A regulação do equilíbrio do ácido básico, o rim tem essa função de controlar nosso pH do sangue também, né? Ele consegue tanto excretar hidrogênio quanto excretar bicarbonato e produzir bicarbonato. Então ele consegue fazer esse equilíbrio ácido básico também. Regulação da produção das hemácias. O rim, ele também produz ele secreta um hormônio chamado eritropoetina. Nada mais é que um hormônio, né, que ele vai estimular a nossa medula óssea a secretar mais hemácia. Esse aqui é um dos mecanismos também, para quem acompanha futebol, quem vive em altitude, normalmente tem uma secreção maior de eritropoetina, ou seja, porque na altitude eu tenho menos oxigênio, o ar é mais rarefeito, e um dos mecanismos de feedback negativo que o meu organismo faz, através do rim, é secretar eritropoetina para aumentar o meu hematócrito, para eu ter mais hemácia para carregar oxigênio. O rim, ele ajuda a secretar o calsterol, que é a vitamina D. Essa secreção de calsterol, né, que é a secreção de vitamina D que acontece pelo rim, auxilia na absorção de cálcio. Uma das funções do rim também é produzir gliconeogênese, que esse capítulo fala um pouco mais da anatomia do sistema renal, como funciona. Basicamente tem que saber que ele é um órgão retroperitoneal. Apesar de ele estar no abdômen, ele não está dentro da cavidade abdominal propriamente dita, né? Não está em contato com o intestino, está atrás do peritônio. Ele tem esse formato aqui de feijão. O rim, ele é formado por uma corteza, essa parte mais externa, né, o córtex, e ele tem essas pirâmides renais, que é em torno de 8 a 10 pirâmides de Malpighias. Essas pirâmides aqui, elas desaguam em cálices menores. Cada pirâmide ela vai desembocar num cálice desse aqui. A gente vai ter o néfron aqui nessa região, aqui. Ele vai produzir urina, a urina vai cair nesse cálice menor, depois ela vai cair nesse cálice maior, até chegar aqui na minha pelve renal. Quando a urina chega aqui na minha pelve renal, ela vai entrar pelo ureter, e vai lá para minha bexiga, daí no momento da micção, você vai ejetar, né, ou expelir essa urina. O rim, um órgão nobre, a gente viu, ele tem várias funções importantes, regulação da pressão a longo prazo, regulação do equilíbrio ácido básico, secreta alguns hormônios, regulação do volume celular. Então ele é um órgão que ele é privilegiado no sentido de fluxo sanguíneo. A informação que o livro nos traz, 22% do débito cardíaco passa pelo nosso rim. Ou seja, o nosso débito cardíaco é 5 litros, né, 22%, aproximadamente 1 litro e 100 ml passa por minuto no nosso rim. Quem cumpre essa função mesmo de produção, filtração, excreção da urina é o nosso néfron. O néfron é a unidade funcional que a gente tem no nosso rim. E a gente tem dois tipos de néfron. Temos os néfrons corticais e temos os néfrons justaglomerulares. Qual que é a diferença? Cortical, a gente tem essa região do rim que é a região cortical, e a gente tem a medula renal. Então, tem alguns néfrons que ele fica quase inteiramente aqui dentro da medula, e tem alguns que ficam aqui nessa região da corteza. Outro detalhe, 95% do aporte sanguíneo que chega no nosso rim, ele vai percorrer somente a corteza. A medula, ela tem em torno de 2 a 5% do fluxo sanguíneo que passa pelo rim, vai passar pela medula, né? Muito pouco, passa mais pela corteza. Tanto que 70 a 80% dos nossos néfrons que a gente possui, né, no nosso corpo, eles ficam na corteza. Apenas 20% vai estar na região mais medular. Cada rim nosso tem de 800 mil a 1 milhão de néfrons. O néfron, ele não sofre regeneração, ou seja, a partir do momento que você perdeu um néfron, foi degradado por algum motivo, ele já era, você não vai produzir outro néfron. A partir dos 40 anos de idade, a cada 10 anos, a gente perde 10% da função renal. E esses néfrons, eles começam a morrer, como a gente não produz novos néfrons, nossa função renal ao longo dos anos, a partir dos 40 anos, a cada 10 anos eu perco 10% da função renal ou 1% ao ano. Vamos para a questão anatômica, né, do néfron, é extremamente importante. Eu falei que 22% do débito cardíaco, que dá 1 litro e 100. Como que ele passa? Essa artéria renal, né, ela vai se ramificar, ela vai formar essas artérias arqueadas aqui, e depois ela vai formar essas artérias, que são as artérias interlobares. Essa artéria, ela vai chegar no rim, a gente vai ter uma arteríola que está chegando no rim, que é uma arteríola aferente. E depois, essa arteríola, né, ela vai se enrolar aqui, vai fazer como se fosse um novelo, né, e ela forma o glomérulo. E depois daqui vai ser uma arteríola eferente.
ele tem contato com o túbulo renal aqui e se forma uma cápsula de Bowman. É essa capa que está recobrindo esse novelo de artérias. É dessa região, quando eu tenho uma pressão hidrostática, que vai fazer com que eu perca líquido, a pressão hidrostática vai fazer com que o meu plasma saia daqui e gere o filtrado glomerular que vai passar por todo o meu néfron. Ele tem algumas regiões, é importante a gente saber. Então, a gente viu que chega uma arteríola aferente, está chegando, a de aferente está chegando, vai se enrolar aqui, vai formar o glomérulo, e depois vai ter uma arteríola eferente, está saindo, que vai percorrer todos os túbulos, né, do meu néfron. Se fosse um formato de tubo, né, então a gente tem um túbulo contorcido proximal, que é essa região aqui do meu néfron. Depois que eu passo essa região, ele desce e vira alça, né, ou asa de Henle, descendente. Dela tem uma porção fininha, aí tem uma porção fina, né, ou ascendente da alça de Henle. Depois ela tem uma porção grossa da alça de Henle. A gente vem no túbulo contorneado distal. Esse túbulo contorneado distal, vejam que ele passa bem próximo aqui, ó, de quem? Do glomérulo. Por que é importante isso? Lembra que eu tinha comentado com vocês da secreção de renina? A região que secreta a renina, que é a mácula densa, e a gente vai ter bem nessa região as células justaglomerulares, que elas vão secretar a renina, que vai fazer todo aquele mecanismo que a gente estudou da angiotensina 1, 2 e secreção de aldosterona. Ou seja, bem essa porção do rim, da mácula densa aí, pelas células justaglomerulares, vai ser responsável pela secreção de renina. Depois que ele passa aqui pelo túbulo contorneado distal, ele vem e cai no túbulo coletor cortical. Depois que ele cai no túbulo coletor cortical, ele cai no ducto medular. Dessa região do ducto medular, o ducto medular vai estar mais ou menos nessa região aqui da medula. Então daqui já está como urina, daí vai cair aqui no cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter e vai embora. Vamos só fazer um repasso, né? O rim, então, ele recebe 22% do débito cardíaco, ou seja, 1 litro e 100 ml vai passar de sangue por ele. A unidade funcional do nosso rim são os néfrons. Ele está dividido em néfron cortical e justaglomerular. O néfron cortical é de 70% a 80% são néfron corticais e 20% a 30% são néfron justaglomerulares. Ele vai ter essa arteríola aferente, traz o sangue para ele, e uma arteríola eferente também, que vai fazer a reabsorção ou secreção de algumas substâncias que o rim não interessa mais para ele. Cada rim nosso vai ter em torno de 800 mil a 1 milhão de néfrons. O néfron é uma célula que ele não se regenera, então a partir do momento que você perdeu, já era, não tem muito o que fazer mais. Então, a partir dos 40 anos, né, a cada 10 anos a gente perde 10% da função renal. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.